Vamos retomar aqui com a última fase, o último bloco, né? E sem muita delonga, vou passar para o Francisco e para Francis, que vai concluir, tá bom? Não, vou falar que esse aqui é da França. Não precisa? Não. Bom, aí, com o gerenciador aí. Bom, gente, enquanto... Bom, tá lá, né? Isso. Primeiramente, bom dia a todos, né? E dizer que eu estou muito feliz de estar participando desse banquete espiritual com todos vocês. A voz minha tremula assim, não é de nervoso, não, porque falar de Bezerra de Menezes é muito forte. Então, como a gente pode ver aqui, a questão 459 do Livro dos Espíritos, ela diz o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Eles respondem: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Por favor, Francis, no próximo. E aí, o que a gente vai... Isso. A questão ela trata sobre isso, né? Sobre que os espíritos nos influem muito mais do que a gente imagina. E no Evangelho, no capítulo 28, item 81, ele também nos fala de um tipo de influência, sendo que ele é mais específico. Porque na questão 459, Kardec não disse se é uma influência positiva, se é uma influência negativa, se é uma influência neutra. Ele não fala sobre isso. Mas no Evangelho, ele especifica. E é exatamente a respeito dessa influência que vamos falar hoje. Por favor, Francis. Gerencia aí, Alexandre. Jane, eu fiquei preocupado na quinta-feira. Eu falei, caramba, se o bicho não quis funcionar com a Jane, o que vai ser de mim? Aí, ó. Mas também que tem um mentor aqui. É o seguinte, né? Então, o que a gente vai falar hoje, se você puder passar... Deixa eu dar uma olhada aqui. Onde é que a gente aponta esse negócio? Para cá? Para onde que a gente aponta? É o 50 agora, tá? Jane, você pediu pressa, vou pedir pressa também. Então, 50, por favor. Slide 50. Ah, beleza. Mas eu vou fazer o seguinte. Esse aqui vai para cima, esse aqui vai Não, show de bola. Show de bola. Edu, você se incomoda de fazer esse comando para a gente? Não, né? Porque... Bom, vamos lá. Então é o seguinte. Por favor, Edu, o próximo. Exatamente isso aí que a gente vai falar hoje. Obsessão. Antes de eu passar a palavra da minha irmãzinha aqui, eu vou falar o seguinte, que obsessão espiritual é diferente de influência espiritual. Todos nós somos influenciáveis. Agora, a obsessão, ela é uma influência com o intuito de prejudicar. Dei só essa indicaçãozinha, e agora eu vou passar a palavra para a irmãzinha aqui. Gente, bom dia. Dá para ouvir? Não, mas na internet. Dá, entendo. Bom dia a todos. Nós vamos fazer um breve histórico da obra A Loucura sobre o Novo Prisma. Esse foi o nosso livro, nosso objeto de estudo, né? Onde o Dr. Bezerra, ele faz um estudo experimental e científico sobre a loucura. O objetivo dele era provar que há casos de loucura cuja causa é puramente espiritual. Casos de loucura, né? Totalmente problema espiritual. Isso é a loucura por obsessão, na qual um espírito desencarnado atua sobre o outro encarnado. Aí
Dr. Bezerra vem e se propõe, né? E resolve, tá? Algumas questões de grande relevância e interesse para a humanidade. Nós vamos ver mais adiante que ele não pensou somente em estudar o caso para solucionar o problema do filho. Não, ele foi muito mais além. Ele buscou um tratamento, ele buscou o conhecimento para ajudar a humanidade. Bom, então, ele vai apresentar a loucura sobre 2 aspectos, né? A loucura com lesão cerebral e sem lesão cerebral. Bom, a loucura com lesão cerebral, ela tem caráter material, e a sem lesão tem caráter imaterial. Onde é que o Dr. Bezerra vai se ocupar, né? E qual é que a ciência não aceita, né? A ciência, ela só aceita aquela que tem lesão orgânica, tá? Embora a ciência ela reconheça que causas e formas de loucura podem variar, né? Então, com lesão e sem lesão, que é o item... como é que é? É o 53. Isso, né? Isso. Volta. Loucura com lesão e sem lesão no slide 51, né? Bom, só que aqui nós não vamos entrar no campo da ciência, tá? O nosso campo aqui é totalmente doutrinário. No slide 51, é isso. A loucura sem lesão cerebral, ela ocorre devido à interferência de espíritos menos esclarecidos, conhecida por obsessão espiritual, algo que era totalmente desconhecido pela medicina, tá? Bom, aí o doutor Bezerra de Menezes, ele vem e se propõe a preencher essa lacuna, limitando-se a estudar a loucura sem lesão do cérebro, tá? Que não era nem estudada e nem reconhecida, né, no mundo científico. A medicina não se preocupava com isso. Assim, ele se empenha em deixar claro toda a causa do mal, os sintomas observados por ele, né? E também os meios curativos dessa nova espécie de loucura. Bom, mas aí o que motivou o Dr. Bezerra a estudar esse tipo de lesão, né? O que motivou a estudar nesse campo? Bom, acontece o seguinte, o Dr. Bezerra, ele tinha um filho de nome Antônio, né? Ele era estudante de medicina, e aí ele foi tomado de alienação mental. E, na época, os médicos diagnosticaram o jovem como louco, taxaram como louco, simplesmente assim, e orientaram o doutor Bezerra de Menezes a interná-lo, né, no hospital psiquiátrico, né? Só que o pai, né, naquele convívio, observava que o filho, ele ora apresentava lucidez, ele conversava bem, né, ele era articulado, né, ele era racional, ele sabia discutir qualquer assunto, né? Ele se mostrava muito consciente, e foi aí que o doutor Bezerra foi buscar exatamente a resposta na doutrina, né? E no livro, ele relata, inclusive, alguns estudos de casos e que ele realizou com companheiros do espiritismo, né? Com testemunhas vivas, né, que se curaram, testemunhas vivas que se curaram com tratamento espiritual, né? E esclarecimento também das entidades espirituais, que eram envolvidas pela ideia de vingança e perseguição. Foi aí que o doutor Bezerra entendeu e provou. Ele entendeu e provou que a loucura ela não estava associada apenas a uma disfunção cerebral, né? Ele entendeu e provou. Bom, existe inclusive uma passagem no livro em que ele relata alguns trechos, trechos de diálogos, né, com o obsessor do filho.
E nas reuniões de tratamento, né? E nessas reuniões, ele tenta moralizar o espírito obsessor, fazendo com que ele veja seus sentimentos que acabam enfraquecendo as energias morais do indivíduo, né? Ele acaba enfraquecendo o obsidiado, né? Bom, aí, no caso do obsessor do filho dele, do Antônio, o espírito inimigo, ele queria se vingar, né? Ele queria se vingar por um mal feito numa existência passada, um mal que foi feito lá atrás, né? Na verdade, ele queria mesmo era atingir o doutor Bezerra. Na verdade, ele queria. Só que o doutor Bezerra não conseguiu atingi-lo, por quê? Porque o doutor Bezerra era um ser, vamos dizer assim, um espírito muito adiantado, né? Ele era muito adiantado. E aí ele acabou castigando, né, indiretamente na pessoa do filho. De repente houve ali alguma brecha, né? Bom, aí chega no momento, numa dessas reuniões de moralização do espírito obsessor, né, que a gente tem que moralizar ali o espírito obsessor, né? E aí o obsessor ele se arrepende. Ele se arrepende e nesse momento o jovem Antônio, o filho, ele se liberta, né? Quando o obsessor entende. E aí ele se liberta. E aí ele deixa de usar os medicamentos, né? Exceto os medicamentos morais dentro da casa espírita, né? Então ele conseguiu se libertar. Bom, então, só para a gente entender que o mal, nesse caso aí, né, era obra de um espírito obsessor. Por isso, gente, a importância da gente diferenciar o diagnóstico antes que o obsessor venha, né, atingir o cérebro e aí causando a verdadeira alienação mental ou confusão mental, né? Portanto, gente, nós devemos aprender a lidar muito com as nossas emoções, tá? Raiva, ódio, estresse, espírito de vingança, né? Porque é dessa forma que a gente acaba dando abertura, né, para entidades inferiores dominar a nossa consciência, né? E acaba enfraquecendo a nossa consciência, né? Porque, como a colega falou, né, o desequilíbrio emocional é dessa forma que facilita o surgimento de doenças mentais. E sabemos que manter a saúde mental não é tão simples, né, quanto parece, principalmente nos dias de hoje, né? Agora eu quero passar para o irmão Francisco, que ele vai falar um pouco, né, o que é a obsessão na visão espírita e vai falar sobre os graus de obsessão, tá? Por favor, Edu. Antes de entrar diretamente nesse assunto, o que é obsessão, eu destaquei esse trecho do livro, né, que foi estudado, né, para a gente poder fazer esse estudo. E esse trecho aí, ele me impactou. Eu vou falar por quê. Tanto que eu coloquei lá em cima o título desse slide de Vivência do Evangelho. Porque é difícil a gente pensar em Dr. Bezerra de Menezes sem o Evangelho, sem Jesus. E ele, o texto do livro diz o seguinte, Dr. Bezerra falando, a loucura apaga a luz da razão e reduz o homem à triste condição animal. Importa, pois, empenhar todas as forças da humanidade na solução do problema de máxima importância para ela. Eu vou mais confiante na luz que baixa do alto sobre todo aquele que procura a verdade e o bem de boa vontade do que nas pequeninas forças da minha obscura mentalidade. Eu vou tentar o máximo esforço no intuito de resolver o problema da loucura em nova face, isto é, a loucura sem lesão cerebral, e entre parênteses, obsessão. Por favor, Edu. E aí, o que eu vi nessa fala de Bezerra?
que ele vivenciou o Evangelho nessa situação. De que maneira? Ele movido pela situação do filho, e nesse envolvimento ele percebeu que o problema da obsessão era muito maior do que ele imaginava. Então, ele com um coração maior do que o mundo, ele falou, não, eu vou lutar, eu vou buscar a cura da obsessão. E com todas as forças, como ele diz ali mesmo, ele correu atrás. Então está lá, amai-vos, esse é o primeiro mandamento. Foi dentro dessa proposta de amor, por amor ao Filho e pela humanidade, que ele buscou a cura da obsessão. E aí, para exemplificar isso, para não dizer que uma percepção de um pobre mortal, eu busquei no Evangelho um trecho que confirma isso. Então está assim, está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 31, São Luís. São Luís diz assim, o título é Proveito do Sofrimento. Aqueles que aceitam os sofrimentos como resignação por submissão à vontade de Deus e em vista de sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos? Eles podem tornar seus sofrimentos proveitosos a outros? A resposta: esses sofrimentos podem ser proveitosos a outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem ao bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Então, assim, já exemplificou, né, que Bezerra, ele não só propagava, ele vivenciava o Espiritismo. Por favor, Edu. Então, vamos nós. Lá no item 81, né, como eu já falei, ele dá a definição do que é obsessão. O que é obsessão? A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Por favor, Edu. E aí, Kardec, em seus estudos, ele desmembrou, né, ele propôs os 3 tipos de obsessão. O primeiro tipo de obsessão é a obsessão simples. Essa obsessão simples, ela, dentro desse grau de obsessão, né, é a mais leve, é a mais tranquila. Por quê? Porque o obsediado, ele tem conhecimento do que está acontecendo com ele. Dá um exemplo. Você imagina, eu posso até servir de exemplo algumas vezes, né? Você, em casa, tranquilo, aí em determinada situação, você começa a brigar com a mulher, com o filho, dá bronca e tal, aquele negócio todo, acontece. Aí daqui a pouco você está sereno, como se nada tivesse acontecido. Beleza, fica atento. Aí você vai sair, tal, chega na portaria do prédio, do condomínio, aí se estressa com o porteiro, e faz e tal, que porra. Aí daqui a pouco você, pô, meu, desculpa aí, cara, foi mal, pô, cabeça quente e tal. Então, situações que eu vou te indicando que tem alguma coisa aí, né? E aí você tem consciência de tudo isso, né? Essa é a obsessão simples. Agora, a obsessão por fascinação, que, vamos dizer assim, estaria num nível intermediário, né? Dentro do que Kardec graduou a obsessão, a fascinação, o sujeito, ele tem consciência, mas ele tem um senso crítico comprometido. Um exemplo. Você
você começa a escrever um monte de coisa bacana, uns poemas e tal, e você acha que aquilo ali é coisa do outro mundo e tal, e quando na verdade todo mundo está vendo que não é. Não, mas você não, mas isso aqui está perfeito e tal. E é um exemplozinho bobo, mas tem vários outros exemplos que a gente pode usar para exemplificar isso aí. Aí o que acontece? O cara ele tem consciência, tá? Mas ele perdeu o senso crítico. Então ele é induzido a situações onde ele vai achar que ele é o dono da verdade. Se o camarada é espírita, a primeira coisa que o obsessor faz é tirar ele da casa espírita, porque ali vão ter pessoas que vão ter condições de orientá-lo, de alertá-lo da situação que ele está vivenciando. Primeira coisa é isso. Aí não vem o trabalho. E se o cara não é espírita, se o obsediado não é espírita, o obsessor ele trata de tirar o obsediado na vítima, né? Obsediado, vítima é pesado. Do contexto familiar, tirar ele fora do convívio, onde pessoas vão poder alertá-lo da situação que ele está vivenciando. Então, já começa aí. Mas ele tem consciência. Tá? E a subjugação, que dentro dessa graduação é a mais pesada, né? É a mais violenta de todas. Violentas. Por quê? Porque na subjugação, o obsediado, ele perde a vontade própria. A vontade não é mais dele, a vontade é do obsessor. Então, você imagina o sujeito está lá com um controle que funciona, te controlando. Lamba o chão. E aí, você tem consciência, está sabendo que tem uma força ali para você lamber o chão, um comando para lamber o chão, mas que você não consegue controlar isso. Aí você vai lamber o chão. Aí o sujeitinho lá de novo, lá com o controle remoto lá, vai ali na praça ali fazer um discurso fervoroso aí, sobre espiritismo, sobre o que for. Você não quer ir, mas é incontrolável. Daqui a pouco você está lá no meio do povo, falando um monte de coisa, se ajoelhando. Então, assim, a grosso modo seria, só para a gente poder entender um pouco o que é obsessão e o que Kardec nos traz a respeito dessa classificação de obsessão. Porque é um assunto muito extenso, muito mesmo, que talvez num seminário de 5 horas só para falar de uma delas já não seria suficiente. E aí, Edu, por favor, aí, quais são as causas da obsessão? Vamos ver o que ele nos diz aqui. Os espíritos maus estão em torno da Terra e, em virtude da inferioridade de seus habitantes que os atraem, assim sendo, a ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos que a humanidade se vê braços nesse mundo. Vamos trazer para um exemplo que a gente possa entender um pouco. Você imagina um lugar cheio de lixo, resto de comida. Isso vai atrair o quê? Insetos. Mas vamos falar das moscas, que são as preferidas desses ambientes. O lixo vai ficar mosca em volta ali. E aí, bom, se você não quer ter mais moscas naquele ambiente, o que você vai fazer? Você vai simplesmente limpar, desinfetar, deixar limpo. Vai vir mosca para ali? Não vai, no ambiente dela. Por que eu estou falando isso? Porque é exatamente como ele diz ali, nós só sofremos obsessões por causa das nossas inferioridades. A partir do momento que a gente fecha as brechas para essas obsessões, elas não vão existir mais. Mas para isso precisamos evoluir, né? Precisamos nos evangelizar. Por favor, Edu. Então, assim, aqui é uma mensagem do doutor, né? Eu estava comentando com o Hervaldo que
nas minhas anotações, eu botava lá Dr. Bezerra de Menezes, já no final, já botava, fiquei tão íntimo, né, que eu botava BM. Então, assim, ele traz para a gente, olha, filhos, toda doença tem a sua origem nas imperfeições do espírito, que reflete sobre as células que nos constituem o corpo material, os desajustes da consciência. Então, assim, as obstruções existem justamente por isso aí, nossas imperfeições. E a partir do momento que a gente tirar a sujeira do nosso ser, as moscas não vão vir mais. Por favor, Edu. Volta o slide, por favor. Por favor. O que ele fez o comentário, né? Ele diz assim, filhos, né? Ele utiliza ali um vocativo. Né? O que é o vocativo? É o termo, a palavra que serve para evocar, para chamar. Né? Então, entendam isso como um chamamento. Filhos, toda doença tem sua origem nas imperfeições, as nossas imperfeições morais. Nós temos que estar ali observando que imperfeições são essas. Eu preciso melhorar essas, eu preciso trabalhar essas imperfeições em mim. Né? Agora, só para eu terminar ali. Do espírito, que reflete sobre as células que lhe constituem o corpo material, os desajustes da consciência. Né? Então, fiquemos atentos a esse chamado do Dr. Bezerra de Menezes. Ok? Agora, a tirinha, vamos lá. Espitirinhas. O Silva está com uma obsessão muito difícil de resolver. É porque o obsessor é muito endurecido? Ou então é vingança de outra vida? Nem tanto. A dificuldade está no Silva corrigir os seus defeitos. Isso está querendo dizer o que nesse quadrinho, né? Que são as nossas, está apontando ali, as nossas imperfeições morais. Né? São essas imperfeições morais que criam as condições, que abrem as portas para a obsessão. Né, Francisco? Isso aí. Por favor. Quais as suas consequências? Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Quando me deparei com essa questão, e eu estava assim, o que eu vou falar sobre isso? Se a gente observar, conforme eu falei dos graus de obsessão anteriormente, cabe muito bem eu dizer aqui o seguinte, que as consequências, elas estão diretamente ligadas ao grau de obsessão. Quanto mais grave a obsessão, mais danosas serão as consequências. Mas não é sobre isso que eu quero manter meu foco, não. Eu quero manter meu foco no seguinte. Você imagina quantas e quantas obsessões foram resolvidas, quantos espíritos libertos, quantos transtornos foram curados por conta de uma obsessão, por conta da obsessão do filho de Bezerra de Menezes. Talvez se não tivesse sido esse o gancho para que ele se empenhasse no estudo, colocado todas as suas forças na resolução, buscando a cura da obsessão, talvez não estivéssemos aqui nesse seminário. Então, é esse o foco que eu quero dar. Que esse seminário sirva para que reflitamos e que esse seminário sirva para que tantas quantas obsessões foram possíveis sejam resolvidas exatamente porque está sendo tratado aqui. A gente está tendo um mínimo de entendimento que, ao sair daqui, a gente não vai ter mais a desculpa. A gente não vai poder partir da desculpa. Então, eu prefiro
Daí esse comentário final nas consequências disso. A consequência de que vamos ajudar, vamos nos empenhar para ajudar tantos quantos possíveis a resolver a obsessão. Porque com certeza, ou temos um filho, ou temos um irmão, ou temos um amigo que está nessa situação de obsessão. Por favor, Edu. Bom, vamos falar da prevenção, né? Prevenção da obsessão. Como é que a gente pode se prevenir? Amar o próximo, perdoar, ser paciente, ser tolerante, controlar-se emocionalmente. Logo, empenhando-se no aperfeiçoamento intelectual e moral do seu ser, né? A gente pode resumir tudo isso, que o amor é a chave. Né? E aí, mais uma vez, né? Mais uma vez a gente busca, né, refúgio das mensagens do Dr. Bezerra de Menezes. Quantas vezes fechamos portas abençoadas de auxílio espiritual porque estamos com as portas da alma escancaradas para a sombra? Acho que não precisa nem comentar, né? Por favor, Edu. Bom, então temos aí, no final do livro, né, e quando ele fala, obsessão tem cura? Nossa, quando vem a resposta, sim, né, eleva, né, só saber que tem cura, tem sim. O Dr. Bezerra deixa isso bem claro lá no livro. Esse tratamento é misto, isto é, moral e terapêutico. Disse a loucura também se cura. E aí, está aí o receituário do Dr. Bezerra, assinado ali por ele. O que ele estaria indicando, né? Sinalizando qual remédio tomar, né? Vamos lá em doses homeopáticas, né? Sessões de desobsessão. Para quê as sessões de desobsessão? Para fortificar o corpo e a alma. A gente vem para cá, né? Toma um passe, sai daqui uma outra pessoa, né? Até se esbarrar com o carro lá na esquina, né? Então, mas a gente precisa desse tratamento na casa espírita. Doses de reforma íntima, esse para mim é o principal, né? A gente se conhecer, né? Se moldar, se lapidar. Somos pedras brutas, precisamos sermos lapidados, até nos permitir ser lapidados. Assistência espiritual na casa espírita, nós temos aqui sempre. Água fluidificada, aquela aguinha nós tomamos quando nós saímos, né, do momento de tratamento. Aquela água é muito importante. Eu fecho os olhos, quando aquela água, parece que eu vejo um verde, uma água verde descendo aqui no meu estômago e ficando curada dos males. Né? Não é uma água simples, não é uma água qualquer. O culto no lar, né? Quem não tem o hábito, isso é muito importante. Reunir a nossa família num horário específico, né? E fazer uns 15 minutinhos de encontro e ler a palavra, ler o Evangelho, trabalhar o Evangelho. Serviço ao semelhante, nada mais é como o amor ao próximo. O passe na casa espírita e a prece diária. Eu estou acordando, agradeço. Estou levantando, caminhando, vou para o meu trabalho, estou agradecendo. A prece, ela é diária. Quem assina não sou eu, não. Dr. Bezerra de Menezes está passando esse remédio aí para vocês, em doses homeopáticas, ok? Enquanto eu estava assistindo aqui os irmãos anteriores falarem, eu estava pensando assim, caramba, quem me conhece na intimidade sabe que eu sou chegado a uma gatice, né? Faço a brincadeira de tudo. Aí como é que você vai fazer brincadeira com coisa tão séria, né? E aí eu estou assim, meio que
envolvido nessa vibração de amor de Dr. Bezerra de Menezes, que é difícil, né, de você sair. Vamos ver o que ele diz aqui. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração. Por favor, Edu. Aí vem mais... Na verdade, eu sempre admirei o Dr. Bezerra de Menezes, né? Mas com essa aproximação devido a esse estudo, fiquei íntimo dele, né? E passei a admirar ainda mais. E você vai percebendo o quão grande, né, ele é. Olha o exemplo. A gente sabe que o Espírito de Verdade, ele nos trouxe a mensagem de que o primeiro mandamento é amai-vos, espíritas, amai-vos. E o segundo é instruí-vos. E ele, o que ele fez nessa vontade, né, de buscar a cura da obsessão, ele correu atrás. É dito, né, que na época em que ele estava na busca da cura da obsessão, ele tinha contato com cientistas na Europa, né, que também estavam pesquisando a loucura, a psiquiatria, assuntos pertinentes ao que ele estava pesquisando, né? E ele mantinha contato com essa galera, e estudando, e o que assim, me deixou assim, mais extasiado, vamos dizer assim, foi que ele procurou uma brecha no que Kardec disse sobre obsessão. Porque Kardec, ele generalizou o estudo da obsessão. Ele não especificou, ele generalizou. Mas ele não, ele estava obstinado em buscar a cura da loucura, sobre a obsessão. E ele foi fundo, estudou, pesquisou, e o resultado é esse que a gente sabe. Então, é forte falar isso, né? É uma prova, mas ele não precisa de prova de que ele sempre vivenciou o Evangelho. Mas é mais um indicativo de que ele não só propagava a doutrina, o Evangelho, mas que, acima de tudo, ele vivenciava. E só para complementar aqui, né, Francisco, o que mais nós destacamos ontem, né, Francisco, a gente conversando, é que ele confiou no alto, ele confiou na espiritualidade, né, para resolver o problema, não só do filho, mas da humanidade. Né, Francisco? Isso aí que é o grande lance, né? Aqui um caso, eu dei o nome do caso do encarnado rebelde, só para a gente ter uma ideia de como desenrolava, né, as questões dos estudos do Dr. Bezerra de Menezes. Ele atendeu vários casos, centenas de casos, mas ele comentou que teve um que ele considerou incompleto, porque para que haja uma solução de uma obsessão, há necessidade que o obsessor se arrependa, né, e peça perdão, e que o obsediado ele perdoe, né? Então, os dois, dentro dessa ambiência evangélica, vamos dizer assim, de perdão, de amor, eles consigam realmente romper aquele laço de ódio que os une até então, né? E nesse caso que eu vou falar aqui, não aconteceu isso. Então, ele deu esse caso como incompleto. Eu achei interessante a gente ilustrar com esse caso. O caso é o seguinte: tinha um camarada, bom moço, dava bem com todo mundo gostava dele, tranquilão e tal. E
sofreu um processo obsessivo e foi, num dado momento lá do tratamento, ele foi convocado, ele foi chamado para dizer que o espírito que o estava obsediando estava regenerado, estava ali para ele pedir perdão de todos os males que ele tinha causado. E simplesmente o obsediado falou, não vou perdoar. E aí todo o grupo, né, que fazia parte lá da região mediúnica, pediu, implorou, poxa, não, vamos, o irmão já lhe pediu perdão, já se arrependeu. Não. Vai fazer o quê? Livre-arbítrio aí para a gente usar, né? Ele falou, não, ele vai pagar, tintim por tintim, todo o mal que ele me fez. Mas ele já pediu perdão, já se arrependeu, já tomou consciência. Não adiantou. E aí o que aconteceu? O espírito obsessor simplesmente seguiu o seu caminho, arrependido, liberto, né? E o outro, sabe o que aconteceu? Estava liberto daquele. Ele atraiu vários e vários outros para continuar a obsessão sobre ele. Então, assim, e o Dr. Bezerra de Menezes, ele comenta que até então foi o único caso que ele não tinha resolvido. Isso aí, eu fiquei refletindo, cara, como é que pode, né? Poxa, porque na verdade aí, o mal não era o obsessor em si, né? Era o cara que estava sendo obsediado. E aí fica meio difícil. Por isso que o Dr. Bezerra de Menezes diz o seguinte, que nessa questão da obsessão, há necessidade de moralizar, de evangelizar ambas as partes, tanto o obsediado quanto o obsessor, justamente para que haja uma resolução satisfatória, né? Então, assim, eu trouxe esse caso só para a gente poder refletir que o quanto ainda a gente é resistente ao amor, ao bem, porque o camarada, ele era tido como um bom moço, todo mundo gostava dele. Aí eu falei, caramba, a gente nunca sabe, né, o que se passa no coração dos outros, né? E aí foi refletindo muito em cima desse caso, por isso que eu achei interessante dividir com vocês. Por favor, Edu. Sim. Tá. Aqui, o subchefe me deu uma ordem aqui. A chefe está lá, que é o subchefe, né? Ainda bem que é irmão, né? Na verdade, eu não vou nem esperar carregar aqui. Se não me engano, o slide seguinte era o vídeo, né, Edu? Ainda não, né? Mas tudo bem. Melhor até que seja assim. Bom, o que eu vou trazer aqui são as várias expressões de um mesmo problema. Porque quando a gente fala de obsessão, a gente tem aquela visão de que a obsessão é de um desencarnado para o encarnado. Não é essa a visão que a gente tem? Sendo que existem outros tipos de obsessão. Aliás, várias outras expressões de obsessão. Que seria o seguinte: a obsessão de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado, e eu vou ter que usar a memória agora, de encarnado para encarnado, de vamos lá. Rapidinho. Me salvar, obrigado, Edu. Então, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, obsessão recíproca. A título de exemplo, semana que vem, vou fazer 30 anos que eu estou na obsessão dessa aqui, recíproca. Coitada dela. E
e auto-obsessão. Então, assim, vamos lá, Edu, por favor. E aí, representando a minha gaiatice, dentro de um assunto sério, eu vou pedir o Edu para exibir esse longa aí. Longa de 2 minutos. Como é que eu tô? Como é que você acha que eu tô? Tô mal, tô muito mal. Tô conseguindo fazer nada, tô fraco, uma angústia enorme, um vazio. Tudo que eu faço dá errado, eu não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo. Parou. Obsessor, sou eu. Mas você... Calma, Oswaldo, eu só vim aqui bater um papo rapidinho, trégua. Tá? É rápido, fica tranquilo. Mas, cara, o que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história, deixa eu falar. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, morreu de fome por sua causa. Você era um fofo, um amorzinho de pessoa, né? Para de me atormentar, por favor, não aguento mais. Não, aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Hã? Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não preciso fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo de errado que te acontece, ok? Me deixa em paz, me larga. Quem é o obsessor aqui? Quem é que tá... Mas como assim? Por exemplo, Oswaldo, eu chego aqui de manhã pronto para te obsidiar. Beleza, hoje vou perturbar o Oswaldo. Mas você já acorda um bicho, mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio. Oswaldo, eu já tentei fazer uma prece para ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você, porque você é chato. É tão simples, basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsidio, vou embora. Acabou. Desculpa. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Oswaldo. Eu que tenho o direito de me vingar, eu tenho que chegar me acotovelando, porque é um monte de capeta que tem ali dentro. Por sua culpa, você atrai. Oswaldo, bota uma coisa na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Vamos ter mais um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar? Um pouquinho para o Positivo fazer o trabalho dele, pode ser? Ok? Agora eu vou embora que eu não tô aqui pra ficar dando um conselho, não, tá? Isso é coisa de mentor e eu sou obsessor, ok? Eu sou mal. Por favor, Edu. Esse slide aqui, eu pretendia trazer uma mensagem, né? Mas eu vou falar muito pouco dessa mensagem que eu gostaria de trazer. A doutrina espírita como princípio e ferramenta de cura dos processos obsessivos. Gente, de posse do conhecimento espírita, a gente tem que entender que o sofrimento e a dor, ela não faz com que nós evoluamos, mas sim o que a gente faz com essa dor e esse sofrimento. O que a gente pensa durante esse processo de dor e sofrimento. Isso sim. E o que a gente pensa também durante esse processo. Então, que possamos sair daqui na certeza que temos um amparo da doutrina que nos traz o esclarecimento, que nos traz a oportunidade de tratamento e que nos oferece trabalho. A gente não precisa mais do que isso. E aí, por favor, Edu, prometo que é por aí, senão o chefe vem aqui. O que o doutor traz para a gente? Mantenha-te em paz. É natural, diante do cenário que se apresenta, estares em aflição. Confia e segue. É nas mãos do Mestre que estão os desígnios da terra. Não viverás, não viverás nada que não sejas para o teu crescimento espiritual. Poxa. A medicina maior controla todo o fluxo de saúde física e espiritual dos seus filhos terrenos. Procure os caminhos que te levam
a emancipação espiritual. Jesus convida a todos a buscar um novo caminho, um sentido para a vida na Terra. Nenhum homem ou mulher nasce fadado ao sofrimento. Que possamos sair daqui com tudo isso no coração e que Jesus nos abençoe. Não sei, mas... Bom, mais 2 minutinhos vai chorar, hein? É realmente, porque falar de Dr. Bezerra sem se emocionar é quase impossível. Por aí. Porque ele representa mais próximo da gente, particularmente eu falo que Dr. Bezerra e Chico, para mim, são a representação física do amor, que é possível a gente amar uns aos outros. Jane. Breve. Um breve relato, porque esse amor que eu tenho por Bezerra de Menezes desde a minha adolescência. Era uma jovem que eu não levantava da cama, eu ficava entravada. Todas as manhãs eu tinha uma dificuldade muito grande de me levantar. Fiz vários tratamentos, eu tinha muita dificuldade. Certa vez eu falei para minha mãe assim: mãe, eu quero amanhecer morta, mas eu não aguento mais todo dia essa dificuldade para sair da cama. E aí, nessa noite, minha mãe falou assim para mim: filha, não fale uma besteira dessa, pelo amor de Deus, você desejar a sua própria morte. Nessa noite, eu sonhei que eu estava no hospital, passando por um processo cirúrgico, e eu nunca tinha entrado assim numa sala de cirurgia. Eu vi uma sala verde, né, e médicos ao meu redor. Ao meu lado direito, Dr. Bezerra de Menezes, que eu não sabia quem era. E aí eu passei por todo um processo cirúrgico. Quando eu acordei, de repente, eu levantei, mas sem sentir aquele meu ímpeto de levantar pela manhã. E quando eu percebi: mãe, olha, mãe, eu levantei, o que aconteceu? Foi aí que eu lembrei do sonho que eu tive. Mãe, eu sonhei com um moço, ele tinha assim um cabelo assim para trás, bonito, e tinha uma barba, e eu comecei a fazer a descrição do médico. Minha mãe correu, pegou um livro de capa verde e falou assim: não sei por que a minha mãe teve isso. Esse moço aqui? Mas é esse mesmo. Minha filha, você foi operada por Dr. Bezerra de Menezes. E aí, o que acontece? Mais lá no futuro, quando eu fui trabalhar numa empresa, que eu fui fazer exame médico, o médico me perguntou: você já passou por algum procedimento cirúrgico? Aí eu disse assim: não sei nem que é levar um corte e levar ponto, doutor. Eu sempre fui uma criança muito tranquila. Aí ele falou assim: você está mentindo. Mas eu não estou mentindo. Porque você está com medo de perder o emprego? Eu falei: não, doutor, eu estou falando seriamente. Eu nunca fiz nada, nunca passei no hospital para fazer uma cirurgia. Como é que você me justifica essas cicatrizes nas suas costas? Aí eu falei: nem sabia que eu tinha cicatrizes, né? E aí, depois eu tive essa curiosidade. De fato, eu tinha e tenho umas cicatrizes nas minhas costas. Então, eu vi realmente ali a mão do Dr. Bezerra me trazendo a cura, né? E hoje eu sou a andarilha. Eu agradeço muito a oportunidade de ser convidada para falar, né, desse apóstolo aqui maravilhoso. Eu tenho muita honra e eu acho que a gente trocou, né, essa emoção juntos, né? De falar do Dr. Bezerra de Menezes, é assim, é muito emocionante, tá? Cada vez mais que eu possa mergulhar na obra de Dr. Bezerra e que eu possa ser essa centelha divina de trabalhar tudo isso dentro de mim. Muito obrigada, gente. Tirar a máscara, né? Porque a gente já está na vibração, né? E aí quando fala, não tem como não chorar e não se emocionar. Então, a equipe foi britânica. Agradeço todo o empenho, todo o esforço,
porque nós sabemos o quanto é desafiador e quanto foi desafiador executar, né, o trabalho. E nesse retorno, aos poucos, a gente vai identificando cada vez mais o quanto a pandemia ela teve o seu lado positivo. E quantas equipes de trabalho, nessa busca do conhecimento, se formaram no período de sofrimento da humanidade. Então, da dor, brotou a flor, através do conhecimento, da troca, da dedicação. E a gente percebe que quando a dor ela é coletiva, aí é que a gente tem mais força e busca mais força para ajudar uns aos outros. E o alimento maior, a maior cura que o Dr. Bezerra pode nos oferecer é a sua história de dedicação e de ensinamento, porque o que ele nos traz é ensinamento. Estou muito feliz de estar aqui, depois de alguns anos, em torno já de 20 anos. Então, quando eu falo desse seminário de encontro, né, que ano que vem volta a formatação de encontro de 4 horas, aí a gente não vai ficar 2 horas não, 2 horas é só para molhar o bico. E aí a gente volta nas 4 horas, né, fazendo um fortalecimento cada vez mais intensivo dentro da proposta desse grande homem, que segura nas nossas mãos sempre, sempre que precisamos. Então não lembremos de Bezerra só na hora do sofrimento, lembremos de Bezerra como esse grande homem que transitou nas esferas materiais e nos deu e nos dá exemplo até hoje de que vale a pena viver, crescer, amar e servir. Então, agradeço a toda a equipe, todos que se esforçaram, todos que se determinaram, todos que estão aqui juntos neste movimento de amor, inspirados por este homem chamado amor. Então, vamos fazer a nossa prece. Depois vai ter aqui um sorteio e a avaliação. Vou fazer uma prece de